Olá, pessoal! Hoje vamos apresentar o nosso trabalho da disciplina de Mecânica dos Solos com o tema Barragem de Rejeitos. O trabalho foi feito por Luísa Paula Castro Mariana e Sofia Maria Magela de Ávila, da turma de Engenharia de Minas, com orientação do professor Leonardo Daciolo. As barragens são estruturas geotécnicas projetadas com o propósito de se tornarem um depósito dos resíduos provenientes da mineração. Os rejeitos são gerados durante o processo de tratamento dos minérios, ao se separar o material útil do não útil e ele é depositado em forma de polpa, que é a mistura de sólidos e água. Explicando o fluxograma para compreendermos melhor o processo dos rejeitos, o minério é lavrado, comminuído, classificado, concentrado. A partir da concentração, nós temos dois produtos, o concentrado e o rejeito. O concentrado segue para processos que dependem do produto final desejado. O rejeito passa pelo espessamento para diminuir o percentual de sólidos na polpa, que fica com média de 30 a 50% de sólidos. Essa polpa segue então para a barragem, onde será disposta de acordo com especificações e métodos. Os resíduos resultantes do beneficiamento são lançados ao longo da crista do dique por ciclones ou por séries de pequenas tubulações para que haja uma formação uniforme da praia. À medida que o rejeito é depositado, a parte sólida se acomoda no fundo da barragem, a água decanta na parte superior e essa será posteriormente drenada. Analisando o fluxograma da empresa Nexa, podemos ver que, a partir de análises laboratoriais, o rejeito pode ter outras destinações, como, por exemplo, novos produtos e/ou reutilização, retorno para a mina como backfill, que seria o enchimento no caso de mina subterrânea, a disposição em pilhas, que seria o rejeito filtrado, e o método mais comum, que seria a disposição em barragem de rejeito. Os projetos das barragens são multidisciplinares e envolvem o levantamento de dados e a análise de diversas condições, como o tipo de material que vai ser utilizado, a fundação da barragem, a drenagem de água e a análise dos impactos ambientais, sociais e econômicos. É uma etapa na qual se deve vincular todo e qualquer tipo de variável direta e indireta que vão influenciar a obra, como características geológicas, hidrogeológicas, topográficas, geotécnicas, avaliações de risco. Como alguns exemplos reais dessas construções no país, podemos citar a barragem de rejeito de ferro da Vale SA, localizada na cidade de Itabira. O método de construção dessa barragem é a jusante e ela possui uma capacidade de mais de 220 milhões de metros cúbicos de material. Podemos citar também a barragem de rejeito de Bauxita, da Hidroalunorte, localizada na cidade de Barcarena, Pará. O método é predominantemente ajusante e linha de centro. Ela tem uma altura de 31,8 metros de altura e uma capacidade máxima de 51,5 milhões de metros cúbicos. A maior barragem de rejeito do país, ela está localizada em Paracatu, Minas Gerais. Ela pertence a Kinross, que é uma mineradora de ouro da região. Ela utiliza um método de linha de centro e possui uma capacidade de 750 milhões de metros cúbicos de material. Por fim, essa foto ela mostra como era a barragem de rejeito de ferro da mineradora Vale em Brumadinho antes de ocorrer o rompimento. O método dessa barragem ele era a montante e possuía uma capacidade de 12,7 milhões de metros cúbicos de rejeito. Falando agora sobre as variações de barragens, a seleção de um método ou outro para a disposição de rejeito depende dos fatores: natureza do processo de mineração, condições geológicas e topográficas da região, propriedades mecânicas dos materiais, poder de impacto ambiental do contaminante dos rejeitos. As tipologias das barragens são várias, mas de maneira geral a sua estrutura possui os seguintes componentes: fundação, maciço de rocha ou solo que gera a base de assentamento para uma barragem. Ela é responsável por suportar o seu peso e transferir para o solo suas forças de carregamento. Aterro maciço ou dique é a própria estrutura da barragem, tem o objetivo de conter, juntamente com as ombreiras, o material dentro do reservatório. Pode ser confeccionada de solo compactado, blocos de rocha ou até mesmo do próprio rejeito. A crista é o limite superior, plano e horizontal do maciço da barragem. O talude de montante é a face do maciço em contato com o rejeito. Talude de jusante, face do maciço oposta ao rejeito. A praia, região do reservatório onde se encontram os rejeitos adensados. O dreno de pé, o sistema estrutural interno constituído por materiais que conduzem o fluxo hídrico de maneira ordenada através do maciço. O vertedor é a estrutura hidráulica com finalidade de descarga de água, principalmente no período de cheias.
Reservatório. A área referente ao local de acumulação dos rejeitos delimitado pela cota da barragem. Ombreiras. Superfícies laterais da barragem, fazendo seu contato com o vale onde a barragem é implantada. Eventualmente, é necessária a ampliação da capacidade de armazenamento de uma barragem. Sendo assim, são construídos alteamentos. Existem 3 métodos. O método amontante cresce por meio de degraus feitos com o próprio rejeito sobre o dique inicial. É o método mais barato. O método ajusante, nele a barragem cresce apenas sobre ela mesma, na direção da corrente dos resíduos, o que melhora a estabilidade da estrutura. No método linha de centro, os degraus são feitos exatamente uns sobre os outros, mantendo constante o eixo de simetria. É considerado um método intermediário. Nesse slide temos alguns mecanismos de falhas em barragens de rejeitos, como por exemplo, instabilidade de taludes, que pode ser causada pela sobrecarga da fundação e ou do depósito de rejeitos, a erosão interna, mais conhecida como piping, que pode ser causada pelo projeto de drenagem ineficiente ou filtro de má qualidade, o galgamento, que pode ser causado pelo nível de água do reservatório muito próximo da crista da barragem, ou erosão externa, que é a inclinação do talude e pé de barragem inadequados. Para um projeto de construção de uma barragem de rejeitos, alguns fatores devem ser considerados. Eles são padrões estabelecidos pelas práticas de engenharia e/ou regulamentação que seguem as bases para o projeto, que se tratam das condições impostas pelo local, requisitos do projeto e regulamentações. Como alguns desses critérios, nós podemos citar a altura máxima e taludes da barragem, materiais de construção da estrutura, os métodos da construção da barragem, que foram citados anteriormente no vídeo, critérios de projetos sísmicos, estágios de desenvolvimento, limites de infiltração e deformação do solo. A liquefação e compactação do solo, a armazenagem de água entrante e critérios de direcionamento, o fator de segurança para os taludes do perímetro para a operação da barragem e também o fechamento da mesma, a classificação de consequências de ruptura de represa e o risco aceitável para a construção. Os requisitos de fechamento também influenciam o desenvolvimento operacional de uma instalação como essa. Sendo assim, as bases e critérios definidas para o fechamento, incluindo o descomissionamento e a recuperação, devem ser incluídas no documento referente à estrutura. Esses planos frequentemente sofrem alterações durante o estágio de operações, e tais mudanças no projeto documentado podem ter um impacto significativo sobre os riscos da instalação, devendo assim ser implementadas somente após a devida consideração, aprovação da gerência e autorização regulatória. Visando o melhor desempenho do processo e uma maior segurança, novas tecnologias estão sendo aplicadas. Como uma delas, podemos citar os tubos de geotêxtil. Popularmente são chamados de salsichões e são estruturas tubulares lineares constituídas de geossintéticos e possuem o objetivo de reter materiais de maneira permanente ou provisória. Para o caso de barragem de rejeito, são preenchidos com material do próprio reservatório e têm como principal finalidade a retenção dos finos. O rejeito é bombeado para dentro dos tubos até sua capacidade máxima, com isso permitindo a saída da água presente no resíduo, dando início ao processo de adensamento. Os tubos podem, então, ser empilhados e posicionados nos locais mais adequados da barragem, formando assim diques auxiliares. A imagem ao lado exemplifica o empilhamento dos tubos de geotêxtil após o preenchimento com rejeito. Por fim, estas são as referências bibliográficas utilizadas para a realização deste trabalho.